Alerta! Ato declaratório interpretativo número 4 de 2024, publicado no Diário Oficial da União, um dia após o Natal, isso mesmo, dia 26 de dezembro de 2024. Chama atenção que a data do ato em si foi o dia 4 de dezembro. E nós tivemos aí uma demora de 22 dias, mais de 3 semanas para a sua publicação. Sobre o que se trata esse ato? Bom, esse ato ele refere-se ao que foi reconhecido como receita de subvenção para investimentos ou a equiparação, ambas vigentes até 2023, por conta lá da redação, agora revogada para 2024, do artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. O que posso destacar aqui como pontos de atenção? Bora lá. Primeiro, eu já te falei que esse ato ele não invade o que está valendo para 2024. Até porque, como esse artigo foi revogado pela Lei 14.789, por consequência, ele não existe, né, a partir de 2024. Portanto, aqui a ideia do fisco é realmente dar a sua opinião, a sua interpretação a respeito do que ocorreu até 31 de 12 de 2023. E lembrando que até 2023 as subvenções para investimento não eram objeto de tributação na esfera federal, perfeito? Se permitia inclusive a exclusão do LALUR e do LACS. No artigo 2º, no parágrafo 1º, nós temos a seguinte colocação, que deve haver o reconhecimento da receita conforme Lei 6404, normas contábeis. Aí ele vai para o parágrafo, ele remete ao parágrafo 2º, aí nós temos o parágrafo 2º baseado em legislação fiscal, que é o Decreto-Lei 1598 de 77. E ali ele nos coloca, né, veja, a sensação que me dá é que a intenção aqui do fisco é tentar realmente criar não vou dizer um pânico, um pavor, né, mas algo desmedido muitas vezes. Porque aí primeiro ele diz, pô, mas já ouvi falar que esses lançamentos contábeis dessas subvenções das grandezas negativas não tem amparo lá pelo CPC 07, por NBCTG, realmente não o tem. Mas quando é derivado de lei, no caso lei tributária, o papel da contabilidade é apenas replicar aquele fato contábil, tudo bem? Então, esse é o papel da contabilidade, da escrituração contábil. E aí, nesse parágrafo 2º do artigo 2º, ele coloca comprovação por documento hábil. Não vamos ter um documento hábil, né? Apenas, talvez, uma memória de cálculo. Ou definidos em preceitos legais. Então, veja, bom, estava lá no artigo 30 da Lei 12.973, inclusive o parágrafo que equiparou os incentivos e benefícios fiscais do ICMS com as subvenções para investimento. Então, até aqui nada de novo, pessoal. A princípio, nada de novo. Agora, o artigo 3º, ele pode sim trazer algum risco para aquele profissional que não foi bem orientado ou que foi displicente, isso mesmo. Por quê? Veja o que diz o artigo 3º, parágrafo único. É fundamental que tal valor corresponda a um acréscimo patrimonial. Quando nós temos acréscimo patrimonial? Nós temos acréscimo patrimonial de duas formas. Quando aumenta o teu ativo ou quando reduz o teu passivo. Então, onde que eu quero chegar? Bom, não era para ter feito o lançamento contábil da equiparação da subvenção do ICMS das grandezas negativas, leia-se isenção, redução de base, dentre outros, não era para ter feito a contabilização, como eu sei que teve gente que fez, debitando despesa ou dedução do ICMS sobre receita bruta e creditando receita de subvenção. Até porque não existe pela literatura contábil um lançamento desses, pessoal, em que um débito de despesa tem como contrapartida um crédito de receita. Isso eu bati muito forte, tanto em lives, tanto na aula extra que eu gravei sobre todo o procedimento para contabilização. E entenda que o certo era você fazer o seguinte, você primeiro debitar a dedução da receita bruta, creditar ICMS a recolher no passivo,
Então, veja, num primeiro momento eu tive um suposto passível fundamentado pelo meu direito trazido pela lei tributária. Mas, na sequência, simultaneamente, eu tive ou uma redução direta deste passivo, ou você poderia, né, ao invés de debitar no passivo, debitar no ativo primeiro, mas depois você sabe que tributos não cumulativos, você tem que fazer o encontro de contas, né, entre contas do ativo e do passivo, no caso do ICMS, ok? Então, do ICMS não, né? Isso, do ICMS, né? Então, veja comigo, eu teria que debitar a dedução de vendas, 50 mil, creditar ICMS a recolher. E num outro lançamento contábil, refletir um novo fato, debitando o ICMS a recolher no mesmo valor, normalmente, ou seja, anulando o efeito, e creditando a receita de subvenção. Legal? Poderia também debitar no ativo, ICMS a compensar, e depois, né, tirar dali e transferir a débito para o passivo. Claro, se o passivo for superior, né, porque estamos diante de um imposto não cumulativo, ele pode ter períodos com saldo a pagar, devedor, e saldo credor. No parágrafo 4º, aí existe, né, no meu ponto de vista, a conclusão final aqui da Receita Federal, que é trazer o tom de ameaça. Olha, se você não respeitar os requisitos aqui, principalmente do artigo 2º e 3º, entenda que eu estou ameaçando desconsiderar a tua exclusão do LALUR e do LACS. Então, pessoal, veja, na minha opinião, é mais uma tentativa desesperada do fisco de criar tumulto. Desculpa, minha opinião particular. Criar um tumulto, colocar um ponto de interrogação, uma pulga atrás da orelha de empresários ou profissionais mesmo da contabilidade, no intuito de querer rever, mexer em defunto. Eu entendo da seguinte forma: nós já tivemos a decisão do STJ. Essa decisão, ela já explicou tudo como tem que ser, e depois, por conta da Lei 14.789, tivemos a revogação, né, dessa parte a partir de 2024. Bom, então, a meu ver, você não tem que se apavorar e tomando atitudes, né, que depois você possa se arrepender. Até porque, na minha visão, caso realmente a Receita Federal, ela com base nesse ADI, venha te intimar, eu tenho bastante fé que na segunda instância a gente, né, o contribuinte consiga reverter, até mesmo por conta do que já teve, né, de decisão do STJ. Legal? Então esse era o recado aí que eu queria passar através desse vídeo que ficou um pouco extenso.